Fala, galera! Hoje nós vamos, então, iniciar a semana 2 do PET 1. São os segundos anos aí comigo aí. Pessoal, essa semana não terá aula online, tá? Semana que vem eu vou fazer uma aula online com vocês. Nesta semana nós vamos estudar, então, sobre a colonização portuguesa e a resistência escrava no Brasil, que foi no período colonial. Para estudar, então, nós vamos, então, ver um esqueminha aqui na página 96, né? Nesse esquema aqui, vocês estão vendo o quê? Um texto esquemático, um mapa mental, onde vocês podem observar o quê? Ó, o que é o sistema colonial? Como que funcionava o sistema colonial? Ele funcionava da relação entre o país colonizador, no caso Portugal, e a região colonizada, no caso do Brasil. Então, Portugal era a região centralizadora, era a metrópole. Da metrópole saíam os produtos manufaturados, os equipamentos para o Brasil, e o Brasil era fornecedor de matéria-prima. Então, dentro do sistema colonial, o Brasil, né, região colonizadora, fornecia matéria-prima. A primeira matéria-prima fornecida para Portugal foi a cana-de-açúcar, tá? A primeira matéria-prima. E para a produção de cana-de-açúcar, foi necessário, então, instalar todo um processo, todo um processo para instalação para a produção de cana-de-açúcar. Por exemplo, rodas para moer a cana, né? As ferramentas, por exemplo, tachos, carros de boi, então toda uma estrutura econômica para a produção da cana-de-açúcar. Então, participaram nesse processo da produção de cana-de-açúcar no Brasil, que era destinada a Portugal, foram os holandeses. Os holandeses foram financiadores da cana-de-açúcar no Brasil. Mas só que a cana-de-açúcar, para a produção de açúcar, tinha destino Portugal, e Portugal enviava para a Holanda, onde ocorria, então, o branqueamento do açúcar. Então, o açúcar branco, ele era mais valorizado que o açúcar mascavo. Então, o que ficava no Brasil? O açúcar mascavo. Hoje vocês sabem que o açúcar mascavo é um produto extremamente cobiçado, principalmente para pessoas que fazem dietas mais naturais. Após a produção de cana-de-açúcar, devido à crise da produção açucareira no Brasil, né, principalmente com a expulsão dos holandeses do Brasil, os paulistas encontraram, então, ouro em Minas Gerais, depois em Mato Grosso e Goiás, né? Então, essas três regiões foram as regiões onde foram encontrado ouro. Em Minas, além do ouro, pedras preciosas, como, por exemplo, os diamantes. Então, o século XVIII foi o período de exploração do ouro, né? E além da cana-de-açúcar, da exploração de ouro, exploração de pedras preciosas, além da exploração de prata, havia os gêneros tropicais. Então, o Brasil era uma região fornecedora de produtos primários, brutos, no seu formato bruto, natural, para Portugal. E é dentro desse processo de colonização do Brasil, onde o tipo de colonização foi de exploração, é que Portugal passou a adquirir as suas riquezas. E nesse processo de exploração colonial, foi implantado no Brasil o sistema escravista. O sistema escravista começou no século XVI. Então, a mão de obra escrava foi utilizada em todo o território onde havia cultivo de cana-de-açúcar, ou, no século XVIII, a exploração do ouro, e na época do Império, o café. Tá? Então, a mão de obra escrava, então, ela ocorreu no século XVI, XVII, XVIII e XIX, tá? Mesmo na época do Império, mesmo na época da monarquia, onde o Brasil não era mais colônia portuguesa. Tá? Aqui vocês estão vendo uma imagem, né, chamada Ecos da Escravidão,
onde alguns negros estão trabalhando aqui como barbeiros, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, a partir, principalmente do século XIX, né, início e final do século XIX, até o fim da escravidão no Brasil, a população negra passam a ter trabalhos, né? Eles eram, muitos escravizados, também faziam atividades, tarefas, né, de pessoas livres, né? Então, muitos, inclusive, conseguiram comprar a sua alforria trabalhando por fora, né? Então, é o trabalho livre, né, onde vocês estão vendo uma atividade muito importante, inclusive, para os nossos tempos, né, que é a barbearia, né? A atividade de barbeiro, né, de fazer a barba, o cabelo, cortar o cabelo, etc. Então, inclusive, haviam as chamadas negras do tabuleiro, que vendiam no Rio de Janeiro doces, né, como doce de leite, doce de goiaba, milho verde, pamonha, né, cocada, uma série de coisas que eram vendidas, né, é o que hoje nós chamamos de ambulantes, né? Eram as negras do tabuleiro, vendiam diversas mercadorias e, inclusive, muitas delas conseguiram, no fim, comprar sua alforria, conseguiram a carta de alforria. No Brasil, a resistência escrava ela foi muito forte no século XVI, com a fundação do Quilombo de Palmares. Os escravos fugiam das senzalas e iam para o Quilombo em busca de liberdade. O Quilombo de Palmares, segundo pesquisas, chegou a ter cerca de 20 mil pessoas de várias nuances, negros, camponeses, indígenas, que viviam no Quilombo e produziam de forma... tinha uma produção de subsistência, uma agricultura de subsistência, além de inclusive, comercializar. No século XIX, havia resistência também por outros meios, como, por exemplo, através de fugas, revoltas e até mesmo suicídio. O suicídio foi uma forma de resistência à escravidão nesse período. É algo muito forte, né? Mas houve esse tipo de resistência. Então, a partir daí, vocês vão fazer atividades, né, que estão muito tranquilas, né? Todas elas, vocês podem observar aí que são de marcar, tá? Então, a questão número 1 é da Cis Gran Rio. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil europeia da época moderna. Então, vocês vão assinalar a opção melhor que caracteriza a economia colonial. Então, letra A. A descoberta do ouro no final do século XVII aumentou a renda colonial, favorecendo o rompimento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole. B. O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dos setores de subsistência que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção. Letra C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas foram organizadas para atender aos interesses da política mercantilista europeia. Letra D. A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento na América da experiência anterior dos portugueses nas suas colônias orientais. E letra E. A produção de abastecimento e o comércio interno foram os principais mecanismos de acumulação da economia colonial. E aí, é dessa forma. Número 2 é da FUVEST. No Brasil, os escravizados. Aí vocês vão escolher se há 1 e 2, 1, 3 e 4, né? Que é a numeração aqui, ó. As afirmações acima são verdadeiras apenas. 1, 2 e 4, 3, 4, 5, 1, 3 e 5, 1, 2, 3 ou 2, 3 e 5. Tá certo? Então, vocês me enviem. Quem já tem acesso ao Google Classroom vai me enviar pelo Google Classroom, tá bom? Já está a atividade lá para vocês. Aí vocês enviem já a semana 1 e 2 pelo Classroom. Aqueles que não têm o Google Classroom, vai me enviar pelo WhatsApp,
Tá bom? Um grande abraço para todos, até mais.